Share screen. A gente vai para se em Deus são o mesmo a essência existir. Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que em Deus não seja o mesmo a essência existir. Pois, bom, então vamos lá, de novo. Tomás de Aquino, então, vai assumir a posição de que em Deus, essência e o existir são a mesma coisa. E é meio evidente, né, o motivo dele fazer isso, né? Porque a gente já aprendeu que Deus não é coisa composta, né? Deus é coisa super simples. E com simplicidade nos quer dizer que Deus seja alguém, no sentido super simples, como se diz, da maneira como a gente entende, né? A gente normalmente entende que Deus é super simples, no sentido de Deus ser completamente fácil de ser entendido, né? De se falar sobre ele, né? Não é o caso, né? Na verdade, de Deus nada pode ser dito, né? Por quê? Porque não tem o que falar, porque ele supera as nossas capacidades, né? Então, mas mesmo assim, indo no limite das nossas capacidades, Tomás de Aquino chega ao ponto de dizer alguma coisa sobre Deus. E toda a teologia também, fundamentada em cima da revelação que é Cristo. Então, toda a teologia, ela é fundamentada, pelo menos a cristã, na revelação de Cristo. Então, Cristo é o centro pelo qual a gente olha as Escrituras e olha todo o desenvolvimento das verdades da fé, que são os dogmas. Então, se a gente não entende nada de Jesus, tem que ir lá ler pelo menos os 4 evangelhos sinóticos e os desenvolvimentos que são feitos a partir da historiografia do século XIX, 18 e 19, sobre Jesus histórico. Tem que dar uma olhada, tá bom? Então, no caminho cristão do aprendizado de teologia, envolve essas questões, por quê? Porque nós já passamos por um desenvolvimento em que essa perspectiva tomista é complementada, mas ela não é ultrapassada pela historicidade de Jesus. Mas por que ela não é ultrapassada, mas complementada? Ela não é ultrapassada porque olha as questões que estão sendo colocadas aqui versus as questões que são colocadas na historicidade de Cristo. As questões que estão aqui, elas envolvem um raciocínio muito mais elaborado, uma lógica muito mais difícil de ser alcançada do que aquela da historicidade de Cristo no seu contexto semita. O seu contexto semita é aquele do helenismo, do século I, em Israel, e do século I depois de Cristo, do Império Romano. Então, esse seria o contexto, né? Antes de Cristo, em Israel, que é a fusão de vários elementos do semitismo judaico, do helenismo e do helenismo greco-romano, né? Então, aí você tem todo o contexto que a gente precisa entender Jesus. E se a gente considera do nosso lado que acredita, né? No nosso lado que não acredita, é interessante ver Jesus, porque no nosso lado aí, que é uma mente mais ligada ao ceticismo, a ser um ateu, né? A gente tem essa mente, né, dentro da gente. É interessante ver Jesus porque ele formata todo o modo de pensar europeu e, consequentemente, brasileiro. Não todo o modo de pensar brasileiro, mas a corrente principal do modo de pensar brasileiro é formatado pelo modo europeu, que é formatado pelo pensamento da patrística e da medieval cristã. E depois nós temos a corrente do iluminismo, né? Primeiro do renascimento cultural, depois do iluminismo, depois do cientificismo, que também determinam o que é o homem europeu e, consequentemente, acabam determinando o que é o homem, o que é a mulher, qualquer coisa que você queira colocar aí no Brasil. Na sua corrente principal, né? Claro que nós temos as correntes secundárias,
que são os indígenas, os escravos e etc. Tá bom? Então, mas a antropologia. A antropologia é uma corrente dentro das ciências sociais, né, que tem a pretensão de reescrever a maneira como a gente enxerga as coisas, assim como a utilização de Weber, Durkheim e Marx. Nós temos essas pretensões de reescrever a maneira como nós vemos o mundo a partir das ciências sociais. A antropologia se divide em antropologia fundamental, antropologia religiosa e arqueologia. Então, nós temos aí uma questão de dois ramos que fazem o que são as ciências sociais. E que nós temos que saber que é uma pretensão, mas que não dá conta ainda, né? Então, nós temos aqui áreas que estão fora dessa ideia, que não pode ser reduzida só à antropologia e às ciências sociais, ao modo de pensar de Durkheim, Weber e Marx. Mas as ciências sociais ajudam a gente a entender bastante coisa aqui dentro do nosso mundo contemporâneo. Tomás de Aquino está fora do nosso mundo contemporâneo. Ele está no século XIII na Europa, num contexto entre Paris e Roma. Bom, então, esse é o contexto que está ali. E é aqui que ele desenvolve essa coisa enorme, que é a Suma de Teologia, o Suma Teológico, que fundamenta o modo de pensar da universidade. Portanto, nós estamos aqui na origem do pensamento europeu, universitário, e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui na origem daquela tragicidade histórica que foi a Inquisição. São Tomás de Aquino vive o período de início da Inquisição e isso quase se torna um dos primeiros mártires desse movimento equivocado que existiu na igreja. Não é a igreja que nós conhecemos hoje. As pessoas confundem isso, né? Elas dizem que a igreja que nós conhecemos hoje é a mesma igreja que era da Idade Média. Não é, ela mudou muito a partir do Concílio Vaticano I e logo na sequência o Concílio Vaticano II, né? Então, isso teve uma mudança enorme. Então, não dá mais para falar de uma certa linha de continuidade, não, em termos teóricos, né? Houve vários rompimentos aí. E a escola dominicana, que é a escola que nós pertencemos, ela variou com o tempo, também se modificou com o tempo. Hoje, a escola dominicana não guarda muita semelhança, senão não nenhuma com o modo de pensar da Inquisição, nada. Principalmente a dominicana brasileira. Então, nesse sentido que nós temos na escola que nasceu São Tomás de Aquino, portanto, não tem jeito, a gente é tomista, né? Mas é um tomismo do pós-Vaticano II. Então, veja, voltando agora, que nós já fizemos essa contextualização, que é essencial para você, mas veja, para entender a teologia revelada, sob o ponto de vista do catolicismo apostólico romano, é preciso também acompanhar os documentos da Igreja e o Catecismo da Igreja Católica. Tudo bem que o Catecismo da Igreja Católica, logo que você abre o livro, está escrito assim, é para bispos. Mas vocês, a maioria de vocês, ou se formou já em teologia, ou está se formando em teologia, ou está no caminho para adquirir o bacharelado em teologia nas instituições católicas apostólicas romanas. Então, é essencial que vocês deem uma olhada nesses documentos que eu estou dizendo, tá bom? Os que formam as constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II. Está tudo gratuito no site do Vaticano e está em português, é só acessar. O que a gente precisa romper é com o interesse por outras coisas, né? Eu tenho muito interesse para outras coisas e pouco interesse para estudar essas coisas da teologia. Aí não tem como avançar mesmo, porque daí está com interesse em outra coisa. Tem que tentar inverter isso e começar a estudar o que está nesses documentos. Bom, e o ponto de vista é sempre a igreja e a teologia não são os repositórios definitivos da verdade. Ela busca pela verdade. Essa é a linha do Concílio Vaticano II. Bom, então vamos lá. Pois bem, agora vamos voltar ao texto da Suma. Em Deus são o mesmo a essência e o existir? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que em Deus não seja o mesmo a essência e o existir. Pois se o fossem, nada se acrescentaria ao ser divino.
Ora, o ser ao qual não se faz nenhum acréscimo é o ser em geral, que se atribui a tudo. Deus seria, então, o ente em geral atribuído a tudo. Não sei. Isso é o cara que está dizendo. Por quê? Eu já não concordaria se eu tivesse naquela época, provavelmente não concordaria também. Veja, quando fala assim, o ser geral é a noção que a gente tem de ser. Normalmente a gente acha que ser é a mesma coisa que o meu eu. Aqui nós estamos falando de qualquer ser. Você chama uma pedra de um ser? Chama, né? Você não é doidão, né? Que fala que não. Pedra é pedra, ser é ser. Não. Toda pedra é um ser. Ser e existir é a mesma coisa? Vamos lá. O que ele está querendo perguntar? Vamos voltar para o método do Nicolás, que eu já venho dizendo para vocês faz tempo que o Heidegger não concorda com ele. Mas, de qualquer maneira, Nicolás, Jean-Pierre Nicolás, né? É esse o nome dele, né? Salvo engano, deixa eu ver aqui, acho que é isso mesmo, Jean-Pierre Nicolás. Ele diz o seguinte, que essência é o mesmo, é Jean Hervé Nicolás. Ele diz que essência é o mesmo que definição. Então, aqui a gente poderia dizer se a pergunta é se a maneira como nós definimos Deus corresponde à maneira como Deus existe. Então, de modo que não seja o mesmo a essência existir. Mas quando Tomás está usando a palavra essência aqui, ele, pelo jeito, não está indo para esse lado que o Nicolás colocou ali no começo. Ele está indo além disso, ele está querendo configurar que a natureza de Deus corresponderia ao modo de existir de Deus. E nós já sabemos que quando nós estudamos sobre ato e potência, Deus é sempre ato. Ora, se a essência e o existir não fossem correspondentes em Deus, ou seja, não batesse, não fosse coincidente, então Deus ainda em si existiria a possibilidade de ser outras coisas em Deus. O que não pode ser por uma questão lógica. Deus não tem nenhuma possibilidade de ser aquilo que ele não é e não pode ser aquilo que ele será. Deus é, ponto. Deus não tem possibilidade de futuro, nem possibilidade de modificação do passado. Deus é sempre a mesma coisa. Presente, passado e futuro em Deus coincidem. E se você está fazendo uma cara do tipo, não estou entendendo muito bem isso, é porque você está confundindo Deus com você mesmo. Quando a gente confunde Deus com a gente mesmo, a gente acha que Deus tem possibilidade de modificações. Deus tem possibilidades de ser diferente do que ele é. Deus tem a possibilidade disso, aquilo, aquele outro. Agora, no método de São Tomás de Aquino, não tem, porque ele usa o método aristotélico de potência e ato. Potência é igual a possibilidade. Em Deus não tem possibilidades. Ele é ato puro. Logo, não pode ser diferente de essência e existir coincidirem. Por quê? Porque senão existiria possibilidades entre a essência e o existir. Pegaram a ideia? Uma questão bem lógica, vocês não acham? Agora, o interessante é ver gente que não estuda isso falar assim, não, a lógica de São Tomás de Aquino, a lógica dos católicos, a lógica de São Tomás de Aquino é uma lógica fraca. Ela não é fraca. Muito pelo contrário, ela é extremamente coerente e consistente. Agora, se você expande isso para o empírico e tenta dizer que, a partir do empírico, eu consigo dizer algo sobre Deus, aí é claro que não vai ter consistência. Por quê? Porque nós estamos falando de um método que é diferente de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um aristotélico e um teólogo paulino interpretando questões fundamentais da teologia e da revelação da fé. Nesse período, nós não temos teologia tal como nós conhecemos hoje. Teologia é ciência aqui. Por isso que vai produzir tanto problema na Idade Média, com Galileu Galilei, etc. Né? Por quê? Porque se confiava que o Logos, que estava lá no Evangelho de São João, que é o raciocínio nosso, a razão humana espelhada no Logos divino, né, que é o raciocínio divino, daria conta de só pela abstração chegar ao conhecimento científico. Em outras palavras, quem sabe o mais, sabe o menos. O problema é que
não foi só eu, como outras pessoas ao longo da história viram isso. Você tem um salto entre empírico e não empírico. E o São Tomás de Aquino viu isso também, tanto é que ele cunha o princípio da oikonomia, o princípio da economia, que é algo de a natureza dentro da natureza. O problema é que chegaram teólogos, e disseram não, é possível que tudo aquilo que existe dentro da natureza seja um reflexo daquilo que existe no mundo imaterial. Isso chama-se platonismo. O Aristóteles, ele era radicalmente contra o platonismo, no sentido de cunhar a questão de potência, ato, substância e acidentes, matéria e forma, que se contrapunha à ideia, se contrapunha de maneira até radical à ideia platônica de ideias e de mundo material. Então, esse referencial platônico entra dentro da teologia e começa a dizer que a ciência que nós temos no nosso mundo material tem que bater com as ciências que foram reveladas, com a ciência, ou seja, com o conhecimento que foi revelado por Deus nas Escrituras. Isso chama-se platonismo. Você pegou o método platônico e aplicou a interpretação das Sagradas Escrituras. O Aristóteles, que é o método, o pensamento de Aristóteles, que é o método que Santo Tomás de Aquino está usando, é o contrário. Ele fala, não, tem uma separação. Acontece que, pelo ingresso do platonismo, e pela ênfase no platonismo, aí nós tivemos a geração dos problemas que nós tivemos na Idade Média, de pessoas recebendo punições atrozes e a repressão total contra a mentalidade que se tinha de dicotomia entre a razão e o empírico. Eles queriam fazer que os dois batessem. Por isso que, quando Galileu Galilei chegou e disse assim, não, mas é o Sol o centro, ele acabou sendo punido. Por quê? Porque tinha que ser a Terra o centro. Por quê? Porque Jesus se manifestou na Terra. Então ela tem que ser o centro do universo. Não tem que ser o centro do universo. Não diminui Jesus não ser o centro do universo. Mas para aqueles teólogos daquele momento achavam que sim. Porque a Terra tinha que ser o centro do universo. E assim, né, engessou-se o modo de pensar e aí se estabeleceu que era dessa maneira e qualquer coisa contra a ordem era interpretada como uma maneira de questionar e retirar a autoridade da igreja. Por outro lado, na mesma igreja, você tinha os que não concordavam, como eu e você, com essa ideia, e que investiam dinheiro pesadamente nas pesquisas científicas. Pesado. Cardeais, bispos, investindo dinheiro. Não, vamos modificar isso, vamos modificar isso, vamos modificar isso. Então, você tem aí duas igrejas ocorrendo ao mesmo tempo. Então, quando vocês veem posts na internet dizendo que a igreja foi do mal, a igreja matou, etc., não está incorreto, mas não está completo, porque tem outro lado da igreja também. Tem outro lado também. E se a gente busca pela verdade, busca pela justiça, a gente não pode ignorar o outro lado, que é o lado do investimento na ciência, o lado de investimento na medicina e assim por diante. Bom, então, tendo visto isso, veja, quando a gente fala sobre o ser em geral, tudo que tem em volta da gente existe e a partir dessa existência nós captamos pelo nosso raciocínio que tem um ser. Muitas vezes nós usamos o termo ser e existência como equivalentes. Não está errado, mas a gente tem que lembrar que a partir da existência material, eu raciocínio que tem um ser atrás disso, da existência material. Então, ora, o ser ao qual não se faz nenhum acréscimo é o ser em geral. O que quer dizer não faz nenhum acréscimo? Não atribui nenhum acidente. O que significa não atribuir nenhum acidente? Significa não atribuir nenhuma característica, nenhuma qualidade, nada, só a ideia de ser geral, que coincide aqui com a sua existência, porque é algo que tem que existir para ter um ser. Se atribui a tudo. Deus seria, então, o ente em geral atribuível a tudo. Ora, esse raciocínio que nós estamos expondo aqui é o raciocínio monista bramânico, por exemplo, que diz que tudo existe mediante um ser geral que sustenta todas as coisas. Não é o raciocínio católico.
Deus está fora do sistema do catolicismo. Aqui é o raciocínio do monismo. Deus estaria sustentando todas as coisas, seria, para, por exemplo, o hinduísmo, o Mahabrahman, que dele existiriam todas as coisas como que se fossem emanações. Certo? Okay? Então, aqui é bem assim aquilo que é dito no hinduísmo. Agora, veja que o próprio proponente vai dizer o que é falso segundo as palavras do livro da sabedoria, capítulo 14, versículo 21. E diz o seguinte: impuseram a pedra e a madeira o nome indizível. Logo, o existir de Deus não é sua essência. Então, veja, quando ele define o que é essência, é o ser em geral, tá vendo? Então, seria a definição do ser em geral, que se atribui a tudo. Deus seria, então, o ente em geral. Veja, tem uma contraposição entre ser e ente. Do Nicolás, nós temos o quê? Ens, essere e essência. Lembram? Ele faz essa definição. Ens, essere e essência. E essere está para ente. Ens está para ser. E essência está para essência. Em latim se fala essência ou essentia. Essência é para quem não sabe falar, né? Essência. Então, aqui. Tá bom? Então, o que é falso? Segundo as palavras da sabedoria, capítulo 14, impuseram a pedra e a madeira o nome indizível. Nome, ó, incommunicabile nominem. Tá vendo? Ontem, quem assistiu o seminário da Fernanda, viu que ela falou de Deus nada pode ser dito. Então, nome comunicável é isso. Não é possível, a não ser por uma experiência direta, e essa experiência direta ela é chamada de beatitude, ou visão beatífica de Deus, saber quem é Deus. Então, tudo aquilo que nós vemos e ouvimos é só investigações e especulações, porque de Deus mesmo nada pode ser dito. Olha que interessante isso, né? Então, todas as brigas que você teve com seu pai, com a sua mãe, todas as brigas que você teve por aí com seus amigos em fóruns, todas as vezes que você não concordou com o padre, que ele disse alguma coisa, com teólogos que você tenha lido, etc. Tá certo, então, a não concordância. Porque de Deus nada pode ser dito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que saber e respeitar esse grande esforço que as pessoas fazem na teologia de tentar encontrar um modo de explicar Deus como se fosse uma contraposição ao mal que existe no mundo. Aí vem alguém que perguntou, não pode perguntar, não entendi porque eu perdi aqui a hora que foi falado, né? Não pode perguntar o quê? Eu queria perguntar, Então pergunte. eu não estou entendendo, professor, porque assim, desde o começo, quando ele fala, pois se fosse, nada se acrescentaria ao ser divino, não tinha que ser o contrário, se ele falar que o essência não é todas as características, não devia ser tudo, por que que ele fala que nada é? Eu não estou conseguindo entender essa Vamos lógica. lá, vamos lá. Quanto ao quarto, é simples, parece que em Deus não seja o mesmo a essência existir, pois se fossem, nada se acrescentaria ao ser divino. Claro, porque não existiria nenhum acidente. Todo acréscimo é dizer alguma coisa a mais. Entendeu a ideia? Tudo que se pode dizer de Deus é que Deus é. E na verdade, você tem que dizer no final das contas que Deus não é. Nada daquilo que você acha que ele é. Quando você diz assim, Deus é bonito, Deus é legal, Deus é o Criador, você está acrescentando algo ao ser divino na estrutura predicativa. Predicar algo de algo não é dizer algo sobre o algo? Dar uma característica dele? Sim, Então, se eu dissesse, por exemplo, Nayara é mulher,
Eu acrescentei algo ao ser da Nayara ou não? Sim. Isso é Acrescentei. Deixou de ser mulher, deixou de ser só ser para ser mais mulher, acrescentei. Se eu dissesse, Nayara é engenheira, eu acrescentei a mulher a sua profissão, que é de ser engenheira. Pegou a ideia? Mas isso é essência? É a mesma coisa quando eu falo isso, eu atribuí, eu tenho essência de mulher, de engenheira, é isso? Ou não tem nada a Não, ver a com isso? essência aqui é a definição quem é Nayara. Ou melhor, o que é o ser da Nayara. Aí seria a essência. Seria a definição. Então nós temos aqui, ó, o ser, que estaria no campo do abstrato. O ente, que seria aquilo que eu vejo agora na telinha, que é a Nayara. Visualmente corresponde à ideia que eu tenho da Nayara. E a existência da Nayara, que seria a coisa material que aparece. Certo? É. Então, aí já começa a ficar mais claro, né? O que você não está entendendo ainda? Conta para mim. Então aqui ele está falando que a definição é o mesmo que a existência. Eu posso ler assim, a essência é a definição. Ele está falando assim, Não, não onde você é. está lendo isso? Não seja, o acrescentar que eu tô entendendo que quando fala da essência está acrescentando, então não é, não tem nada a ver. Não, veja, vou voltar àquilo que eu já te respondi isso aí. Como é a estrutura predicativa? Explica para mim. O ser é alguma coisa, esse alguma Não, estrutura coisa é predicativa, você já está me dando exemplo, né? Eu quero a estrutura. A, feito verbo E, B. predicado. A, E, B. Pegou a ideia? Então, você tem o A, um verbo de ligação é e o B. Por que é verbo de ligação é? O é verbo de ligação porque ele não diz nada de nada. Ele só atribui a existência. O verbo ser atribui a existência de algo. A existe. Portanto, A é um ser. Então, do ser, eu posso acrescentar algo para que a Nayara entenda. A é B, sendo B uma característica. Pegou o que é acrescentar? Acrescentar é atribuir algo ao ser de algo. Entendi. Claro que é confuso falar isso um pouco, porque assim, acrescentar ou atribuir ao ser geral. Nayara existe. Quando eu falo Nayara, eu já tô acrescentando alguma coisa. Então, ele fala, Nayara é A. Tá, mas Nayara é o ser ou não? Nayara é um ser específico que vive lá no Brasil, aí vem todo... Fala português, tá lá, vive lá em Valinhos, mas é originária de Minas Gerais, Belo Horizonte. Nayara comporta um monte de coisa. Mas agora vamos tirar tudo fora. Todas essas coisas fora. Então tem o ser é Nayara. Quando eu digo isso, ser é Nayara, eu estou falando de um ser geral ou um ser particular? Ser particular, né? Porque o ser geral não pode ser Nayara. A não ser, claro, que você seja uma atriz de Hollywood com problemas de ego, né? O Narciso, ele acha que ele é o ser. Né? Mas como você não tem problema de ego, então você sabe que eu estou falando de um ser específico. Então, o ser, esse ser, é Nayara. Então, o que aconteceu? Eu acrescentei a palavra esse ser, o Nayara. E Nayara é todo um monte de acréscimos que eu fiz ao ser, porque eu falar só Nayara não adianta. Mas conhecendo quem é Nayara, eu acrescento ao ser todas as características de Nayara. Então, leia. Pois, se eu fosse, nada se acrescentaria ao ser divino. Ó, em Deus não seja o mesmo a essência e o existir. Pois, se o fosse, se coincidisse essência e existir, você não poderia falar nada sobre Deus. É isso que ele está dizendo. Entendeu agora o que quer dizer a frase? Entendi. Não entendeu? Não entendi. Não poderia acrescentar nada porque não poderia falar é alguma coisa. Isso. O problema é que Santo Tomás de Aquino vai defender aquilo
que está aqui, ó, nome incomunicável, ou seja, Deus nada pode ser dito mesmo, porque sem existir coincide nele, você não consegue acrescentar nada a ele. Entendeu agora? O que o cara da defesa está fazendo é o contrário daquilo que o Santo Tomás de Aquino tá querendo dizer. Eu não tava conseguindo entender a lógica desse cara aí. É porque a turma de Aquino a gente aprendeu. Essa aí eu não sei de onde que ele tava tirando isso, não tava entendendo. Mas agora você entendeu. Ou Entendi. ainda não? Ah, eu vou falar que sim, mas não, eu não entendi por que que ele tá falando que essência e existir ele não pode atribuir nada. Por que que não pode? Se coincidir, não pode. Por quê? Todo existir é um existir que se mostra. Todo existir, a gente só capta a existência daquele ser pelas características que se mostram aos nossos órgãos sensoriais. O que ele tem se ele pudesse a essência também? Oi? Mas a essência, por que que ele não pode mostrar se ele for essência também? Porque a essência está só no campo do abstrato. Ela não está no campo dos nossos órgãos sensoriais. Veja, quando você vê um pássaro voando nos céus ou uma árvore na rua e etc., você não tem a definição daquilo. Quando você era criança, você tinha definição do que é uma árvore? Não, Você não aprendeu ainda que é uma árvore. Você só via aquilo ali e alguém falou para você, aquilo é uma árvore. Você tinha uma experiência de memória do que era árvore, certo? Você definia o que era árvore. não. Mineiro, no máximo, que fala é que é um trem, né? O trem é o ser universal. O trem aqui equivale a ser. Nem isso, na verdade, né? Antes disso, é trem. Mas o problema é que você aprendeu a linguagem e alguém diz para você, árvore é um vegetal da classe tal, que faz isso, que faz aquilo, pode ser frutífera, pode não ser frutífera. Aí você vai indo, tá vendo? Você começou a definir o que é árvore. Então, aquele trem que você tinha começou a receber características abstratas. Antes era só uma experiência. E cada árvore era uma árvore. Uma era diferente da outra. Aí você começa a aprender que cada árvore tem características que são comuns. E na medida que você vai aprendendo quais as características comuns, o que acontece? Você vai acrescentando e definindo. Tá vendo? Você vai acrescentando, tá vendo? Você vai acrescentando detalhes, acrescentando características, acrescentando detalhes, até que chega até onde? Particular. Até que você consegue definir. Eu entendi agora, professor. Obrigada. Mesmo, entendeu? Mesmo ou tem Agora eu dúvida? entendi de verdade. Obrigada. Tem mais alguém que tem dúvida sobre isso? Tem mais alguém que tem alguma dúvida sobre isso? Se tem, agora é hora de falar, porque está no meio do raciocínio. Não? Eu continuo não entendendo nada. Não entendendo nada é impossível que você fala português. Explica para mim por que onde está o ponto onde você não entendeu. Não, não entendi esse raciocínio que você está explicando para a Nayara ainda. O que que é ser? Então, quando o Yoshi era pequeno, o Yoshi não sabia a língua portuguesa ainda direito, né? Então você começou a aprender só vocábulos, né? Então sua mãe chegou para você e falou assim: isso é uma casa. Aí você tinha um desenhinho lá na sua cartilha, aí você olhava para casa, olhava para as casas em volta, e você falava: ah, uma casa é um treco que é feito de telhado, tem janelinha e tem porta. Sua mente imediatamente começa a fazer relações entre a coisa que você vê e a coisa que estava lá na cartilha chamada de casa. Certo? Por que que aquela coisa que estava na cartilha que foi chamada de casa, ou que você teve a ideia porque sua mãe falou que isso é uma casa, você começa a ver que tem um monte de casa? Por que que cada uma delas não é chamada de, por exemplo, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, mas de casa? Porque tem uma ideia geral que
caracteriza todas as casas. E que você, de certa maneira, já consegue saber mais ou menos o que é. Tem que ter porta, tem que ter janela, tem que ter teto, tem que servir para abrigar pessoas. Seria Certo? características comuns, aí isso é o ser? Isso. Ainda não é o ser, mas é o que acrescentaria ao ser. É isso. Essas características é aquilo que acrescenta. O que é o ser da casa? O ser da casa é uma ideia, essa ideia geral que o Yoshi teve de casa e que se aplica para qualquer casa que exista. É uma coisa que está lá, que o homem constrói, mas que tem uma função parecida em todos os lugares do mundo. A isso chama-se de ideia geral de casa, a isso chama-se de ser da casa. Pegou a ideia? Mas por que que uma casa é considerada um ser? Aí eu não entendo, porque ser eu só entendo como ser alguma coisa viva. Não consigo entender ser como algo que seja um objeto. Não, aí você está dizendo o seguinte, né? Aí você está entrando para o lado do ser vivo. Mas o ser não é isso? Ó, o ser qual, não, está falando de alguém? Então, não, aqui o ser, eu estou falando do ser na categoria mais geral possível. O ser pode ser alguém, o ser pode ser uma casa, o ser pode ser um átomo, o ser pode ser qualquer coisa que você pensar e que exista. Mas pode ser um ser imaginário também, como, por exemplo, um Deus. unicórnio com cor, com a tromba de elefante, rabo de leão e pata de ganso. Coisa estranha, mas pode ser. Mas é um ser imaginário. Por quê? Porque a sua imaginação produziu ele. Mas ele não é um ser que existe. Viu a diferença agora? Ele só existe na sua imaginação, mas ele não existe para todo mundo. Então, ser é aquilo que há de mais geral possível que se atribui a qualquer coisa. Antes de a gente conseguir falar sobre qualquer coisa, tem que ter um ser. E o ser aqui corresponde ao existir. Mas nem sempre corresponde ao existir quando a gente fala ser, porque a gente pode pegar uma outra perspectiva da palavra ser que não seja a existência, como, por exemplo, a essência. A essência é um outro modo de falar do ser, mas aí tem a ver com a definição de ser. Ser é aquilo que é de mais geral. Quando você olha para a porta da sua casa, você chama de ser ou você chama de não ser? Na categoria do ser, só tem ser e não ser. Se algo existe, é porque ele tem um ser. Se algo não existe, ele não tem um ser. Então, mas se algo existe só na minha imaginação, ele tem ser só na minha imaginação. Então, algo que existe só na minha imaginação já é um particular do ser. Pegou a ideia, mais ou menos? Mais ou menos. Então, vamos supor, a bola que existe no meio do campo de futebol do estádio do São Paulo, no Morumbi. Suponho que tem uma bola lá. Ela tem um ser? Se é a coisa que está lá, ela existe, é um ser. É um ser. Ela tem um ser. O estádio de futebol, Morumbi, tem um ser? Sim, Tem. A grama que está lá no estádio tem ser? tem. Tem. O céu que está acima do estádio Morumbi tem ser? Tem. O jogador que está ali para chutar a bola, que só existe na imaginação do Yoshi, tem um ser? Não, aí não tem, né? Se for Tem um imaginação. ser para a Tem? imaginação do Yoshi. Para Ah, fora, está correto. Não, não tem. Mas tem um ser só para a imaginação do Yoshi, só para a imaginação do Yoshi. Quando acabar a imaginação do Yoshi, aquele ser acaba. Mas a bola, a grama, o estádio, o céu, que existem objetivamente, não. O ser continua lá. Entendeu a diferença? acho que entendi. Ok? Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Obrigado. Tem mais alguém que tem mais alguma dúvida? Não?
Então, ótimo, porque ter dúvida aqui é essencial, hein? Se você tiver dúvida, fala, igual o Yoshi fez, igual a Nayara fez. Por quê? Porque se você avança aqui, você não consegue, não vai conseguir entender depois, hein? Se tem dúvida, fala agora. Certo? Não deu nem tempo de eu ter dúvida, professor. Então, tá bom. Na próxima aula você traz dúvida, então. Aí, continuando. 2. Além disso, a respeito de Deus, podemos saber que existe, como acima se diz. Ora, não podemos saber o que ele é, viu? Ser é o que é. Existir já é diferente, é uma experiência. É isso que ele está tentando defender aqui. Ele está sendo um pouco aristotélico aqui, né? Ele está querendo definir, dizendo que existe a possibilidade aqui de existência, né? Eu não sei do que ele está falando, não, porque podemos saber que ele existe por meio de raciocínio abstrato, né? Ora, não podemos saber o que... E ainda correndo risco, né? Toda afirmação de que Deus existe, como ele fez aqui, envolve risco. Porque é uma abstração, é uma retórica, não há uma prova definitiva. E isso é normal, né? Não é quer dizer que Deus não existe. Significa que a maneira como nós entendemos a existência não alcança essa existência de Deus. Essa é uma maneira de pensar. Alguém pode dizer assim, mas a minha mente não concorda com isso, professor. A minha mente concorda que Deus não existe, certo? A sua mente é uma mente cética e uma mente de um ateu. Sem problemas. Posso estudar teologia? Claro que pode. Por quê? Porque aqui é um raciocínio que envolve, sem dúvida, essa posição inicial. Por quê? Porque fé é crer naquilo que não se tem a experiência. E esperança é esperar obter, nesse caso, a visão beatífica de Deus, ou seja, ver Deus tal como ele é, em algum momento do futuro. Então, fé e esperança andam juntos. Então, não tem problema estudar teologia, sendo que eu não vou conseguir saber nada a esse respeito de maneira prática. Filho, bem-vindo a 99% da humanidade, meu. Isso é 99% de todo mundo. Tem 1% aí que são os místicos que dizem que não, que é possível ter a experiência de Deus face a face. Agora, o problema é, sua mente e a minha mente cética pode dizer, mas isso aí é a imaginação da pessoa. E está correto, que pode ser a imaginação da pessoa só. Está fora do sistema, não tem como saber. É uma especulação a partir, uma investigação a partir daquilo que a gente observa. Mas a gente não pode nunca esquecer de um lado, que se chama a nossa experiência não dá conta de tudo. Se desse conta de tudo, a pandemia não teria acontecido. Se desse conta de tudo, as vacinas teriam pelo menos chegado junto da pandemia. E não aconteceu. Ou seja, a gente não dá conta, não. Então, como ser humano, a gente tem que saber que a gente está dentro desse princípio de economia, que São Tomás de Aquino está enunciando, que fica dentro da natureza aqui. Nós estamos conversando de algo que está fora do sistema aqui. Então, imagina, para sair desse sistema que está aqui, caminhar até aqui, é muito. É muito. Então, ele tem que saber que tem limite mesmo. E que não vai conseguir superar esse limite. Mas, ao mesmo tempo, é a coisa mais importante que nós temos. Por quê? Porque é aquilo que mais atribui noção e significado e sentido para a nossa vida. O que? Pensar sobre a finitude do ser humano e esperar algo contrário a esse mal, que é o mal da morte. Veja, voltando. Além disso, a respeito de Deus, podemos saber que existe. Como assim se diz. Por quê? Por meio de retórica. Por meio de investigação abstrata. Ora, não podemos saber o que ele é. Deus é impenetrável enquanto ser. Ora, se eu tenho problema já com a existência de Deus, mas não saber o que ele é em si. Você sabe o que você é em si? Eu lembro que teve um mestre de Kung Fu meu que falou uma asneira assim, gigantesca. Ele falou assim, primeiro você tem que saber quem você é. Bom, eu me lembro que eu internamente dei risada e falei, nada a ver. Não tem como eu saber quem eu sou. Não dá. Por quê? Porque não alcança. Minha consciência só consegue trabalhar com aquilo que já está dado aqui, ó, que é o meu aparato sensorial. Isso já me foi dado pela própria natureza do ser humano. Como é que eu vou saber o que é a natureza do ser humano? Não tem como. Então, primeiro, não dá para eu saber quem eu sou. Eu posso saber que eu não sou. E posso saber o que eu não sou. Agora, o que eu sou, não tem como. Certo? Então, quando por exemplo, né, no budismo se diz
pense no vazio do eu, na vacuidade do eu. É justamente isso. Quando eu afirmo a vacuidade de Deus, significa que eu não sei o que eu sou, mas eu posso dizer com certeza que eu não sou inerentemente existente. Eu posso dizer com certeza que o eu não é inerentemente existente, e eu posso dizer com certeza que o meu corpo é formado de causa e condições, assim como a minha consciência. Diga, Bruna. Pois é, quando você fala isso, professor, é por um raciocínio de exclusão? Isso, perfeito. Isso é chamado de raciocínio apofático. Eu excluo o que é, e só fico com aquilo que não é. Isso na tradição dominicana começa com o mestre Eckhart. Não é o mestre Eckhart Tolle. Eckhart Tolle é um cara contemporâneo, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tá bom? Eu estou falando do mestre Eckhart da Idade Média. Tá bom? Então, esse mestre Eckhart trabalhou o lado da mística negativa, que a gente chama. Não é mística do mal. Negativa quer dizer mística da exclusão do que é e fica aquilo que não é. Agora, como é que faz? Isso é mística. Logo mais nós teremos, eu e Dona Dom, estamos aqui já trabalhando em cima do dicionário de mística, mais Dona Dom do que eu, porque o mérito é dele de estar escaneando todos esses mega dicionários, para depois a gente sistematizar o curso para vocês, de mística, mariologia e liturgia. Aí sim o bicho pega, né, Dona Dom? Aí sim, hein? Mas aí o Dona Dom está lá trabalhando em cima disso, porque, e acho que o Dicionário do Deus Cristão também, que tem todo um programa de leituras para a gente estudar e ficar bem legal para a gente escrever artigos e para a gente, mais do que escrever artigos, contribuir com a gente mesmo no sentido de resistência e de esperança em relação ao sofrimento e ao mal. Ora, voltando então, existe e são coisas diferentes, perceberam? Eu consigo saber que ele existe por meio de lógica, agora saber o que ele é por meio de lógica não dá. Sacou a coisa que é a diferença, Luciane? Então, eu posso transmitir em linguagem a existência de Deus, como fez Tomás de Aquino com as 5 provas. Mas eu não tenho como, de maneira nenhuma, chamar Deus e dizer, você é isso. Porque isso significaria que algo composto por matéria e forma como eu conseguiria dizer o que Deus é. E Deus está para fora de matéria e forma. E em Deus coincide essência e existência. Logo, não é possível falar nada. Aí tem o pessoal do ateísmo que fala assim, então Deus não existe. Está correto? Está correto. Não fica chocado, está correto. Está correto em que sentido? Aí, agora melhorou a pergunta. Está correto no sentido que o ser humano, para o ser humano, a existência e o ser de Deus não podem ser alcançados por meio de raciocínio lógico. Então, para esse domínio do raciocínio lógico, Deus não existe. Somente para isso, porque para a experiência, para a comunicação da força vital humana, para a comunicação da alma humana, que são as faculdades, né, racionais, Deus existe como experiência. Senão, todo mundo que está nas diversas religiões do mundo estariam todos literalmente enganados e vivendo uma alucinação coletiva. Tem gente que defende isso, mas não é possível defender isso. Possível é, mas sustentar não dá. Por quê? Porque tem um monte de gente que é muito assim, inteligente e crítico, e assim, né, leva a coisa para o lado cético, mas tem a experiência do divino. Algo que transcende, algo que vai além. Né? E, além disso, a gente pode compreender só no lado da nossa mente ateia que Deus é um símbolo de unidade dos povos. Né? Você pode nunca ter experiência de Deus, mas como o símbolo de unidade dos povos, o símbolo de unidade de uma nação, o símbolo de unidade de algo que agrega as pessoas e trabalha dentro da harmonia. Claro, isso você ficar só dentro, você nunca teve experiência de nada. Supondo que existe um ser humano que Deus não se comunique nunca com ele, nem nada. Né? Então, aqui nesse segmento, ok, mas ele poderia interpretar dessa maneira. Mas existe ser humano assim? Deve existir, tem toda a classe de ser humano, eu que vou saber. Como disse, eu não tenho essa pretensão de dizer tudo sobre tudo. A gente está trabalhando dentro da coisa, mas pode ser que exista, não sei.
Se alguém me disser assim, eu nunca tive nenhuma experiência com Deus, eu não vou falar para ela mentira, eu vou falar, não sei, tá bom. E aí, para essa pessoa, eu diria, a teologia serve, então, como o estudo de algo que é um símbolo de unidade dos povos contra o mal. E qual é o mal que nós estamos falando? O mal da finitude humana, o mal da doença, o mal das violências, da justiça social, da desigualdade, etc. Para essa pessoa responderia isso. Mesmo assim é útil. Mesmo que a pessoa nunca teve nenhuma experiência com o divino, nem nada, é útil. E essa pessoa poderia me dizer, não, mas isso é uma alucinação coletiva. Poderia ser uma alucinação coletiva, sem dúvida. Mas mesmo assim eu continuaria respondendo. Há uma questão simbólica e uma questão de geração de sentido. De direcionamento de um símbolo que traz a paz social e que traz a harmonia entre os povos. Só por isso já é válido. Certo? Só por isso em si já é válido. Certo? Então, continua. Logo, em Deus não é o mesmo a sua existência e o que é? Ah lá, existência é algo que a gente consegue determinar pela lógica, né? Assumindo riscos, como eu disse para você, mas consegue. E o que é? O que é não dá, hein? O que é, nem ser humano consegue. Se eu perguntasse para o Dona Dom, você viu uma pedra? Dona Dom falou, vi. Dona Dom, o que é a pedra? Ele ia falar, é mineral. Eu ia falar, mas está acrescentando algo à pedra. Eu perguntei o que é a pedra, você falou que ela é um mineral. Você acrescentou algo. Mas você não me disse o que é. Não, é um trem. Então, você me acrescentou algo de novo, que é o quê? O trem. Não, é uma coisa. Você acrescentou algo paulista agora, em vez de mineiro, com a coisa. Agora, o que é? O que é? O Fernando poderia me dizer, é um conglomerado de moléculas. E eu diria para o Fernando, você acrescentou. Você não me disse o que é. E aí o Fernando diria, é um conglomerado de moléculas formado por átomos, e esses átomos são formados por partículas quânticas, e talvez existam partículas subquânticas que estão formando, estamos acrescentando coisas, tá vendo? Você não está me dizendo o que é. Por quê? Porque a nossa linguagem não alcança o que é. A gente sempre acrescenta algo. E nesse acrescentar algo, você tem ideias que surgem e que são acrescentadas à pergunta original para tentar responder aquilo que é, mas a gente sabe que não alcança. Pegaram a ideia? É louco isso, né? Talvez a gente nunca tenha pensado isso na vida, mas é muito louco, não é, Haru? Professor, posso fazer uma pergunta? Eu não entendi qual o problema, então, desse 2, porque eu vejo que tá certo, que ele fala que a existência, tudo bem que ele tá falando que dá para saber que existe, que é irrefutável isso, né? Porque você só Não, consegue por meio veja, de seu trabalho aqui retórica. vai dizer assim, mesmo que você saiba, ele vai dizer a mesma coisa que eu, mesmo que você saiba a existência de Deus, você assume riscos. Esses riscos da existência de Deus podem ser refutados, você está assumindo risco. Então, saber o que é e saber a sua existência são coisas que em Deus coincidem. Se você realmente saber o que a existência de Deus, você sabe que ele é. O problema é que ele escapa a gente. Mas em Deus, por uma questão lógica, existência e ser tem que bater. Entendi. Entendi. É porque nesse 2 fala como se fosse possível saber categoricamente a existência. O que não Exato, mas a acontece ideia não dá para saber com categoricamente, o que é. entendeu? Sempre com riscos. Entendi. Obrigada, professor. Entendi. Olha lá, não é o mesmo a sua existência e o que é. Esse o que é, veja, o que é equivalente à sua essência ou equivalente à sua natureza. Sabe o que vai acontecer aqui? Os dominicanos, com o mestre Eckhart e outros dominicanos, vão dizer o seguinte, olha, inclusive Santa Teresa não, inclusive Santa Catarina de Siena, eles vão dizer, olha, Deus é experiência. Assim como os órgãos sensoriais funcionam, é a experiência da alma. Então, é muito possível que eu, Fernando, Dona Dom, a Harumi, a Thaís, nunca tenhamos experiência de Deus diretamente, mas só
por uma questão de contraposição ao mal no mundo. Pode ser, mas aí a alma não é salva e não sei o quê. A questão de salvação a gente vai ver depois, mas a questão da experiência de Deus, como certeza absoluta, ela não é humana. Ela tem que vir do lado de Deus para a pessoa. Tá bom? Então, por isso que fé é dom. Tá bom? Então, se você luta com a sua fé e diz, às vezes eu acredito, às vezes não acredito, às vezes eu faço certo, às vezes eu faço errado, saiba que você está dentro daquilo que é esperado. Não é para você ficar nervoso com você mesmo, ler vida de santo e achar, eu tenho que ser como Santo Antônio de Pádua, eu tenho que ser como São Padre Pio, eu tenho que ser como São João Paulo II, eu tenho que ser como São isso, São aquilo, São aquilo. Não dá para ser. Por quê? Porque essas pessoas aí têm alguma coisa de especial que tiveram fé. Agora, muitos deles viveram lutando contra a fé durante a vida toda. Não lutando contra a fé, né? Lutando no sentido de teórico acredito, teórico não acredito. Assim como eu e você. Então, faz parte não acreditar também. E a gente não pode pegar a nossa mente que não acredita e querer reduzir ela a pó. Não, faz parte. E não acreditar muitas vezes salva a gente de falsos místicos, por exemplo. Só você olhar hoje na internet, quanta gente no YouTube diz que está vendo Nossa Senhora. E que traz mensagem. Olha, 20 anos que está vendo Nossa Senhora, 30 anos que fala com Jesus todos os dias. Eita, nós, hein? São Miguel Arcanjo resolveu aparecer também agora, antes da pandemia, para alguns místicos no Brasil. E aí, mas não foi capaz de prever a pandemia. Não foi capaz de avisar, né? Ah, está havendo uma pandemia, tem que ter vacina e tal. Ninguém. Então, alguma coisa errada com esses místicos, né? Então, assim, né, tem que ter previsão, né? No mínimo, né? Porque se Deus é Deus e Deus ama as pessoas, ele não quer que ninguém sofra dessa maneira, né? Então, não tem, fica complicado, né? Igrejas evangélicas com os dons da profecia, etc. Cadê? Não teve também. Cadê a excelência do dom da profecia dizendo que vem a pandemia? Não veio. Cadê tá vendo? Isso tudo diz que possivelmente esses dons, etc., que essas pessoas dizem que têm, eu não estou dizendo que o dom não existe, estou dizendo que possivelmente essas pessoas que afirmam que têm o dom não têm o dom. Porque dom não pode ter falibilidade, porque vem de Deus. E Deus sendo coincidindo ser e existência, ele não é falível. Se falha, não é de Deus, né? Então aí nós temos aí uma questão. Mas se tudo falha, então nada veio de Deus? Exato. Se tudo falhar, nada disso aí veio de Deus. É a conclusão lógica da coisa. Tá bom? Então nós voltamos daqui a pouco, fazer um intervalinho de 10 minutos. Pra você tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Tchau. Voltando então. Nós já fechamos essa parte, vamos para o em sentido contrário. Hilário escreve. Quem é Hilário? Hilário de Poitiers, da Patrística, no livro 7 da Trindade. Veja, especulações, né, investigações sobre a Trindade, elas são muito importantes porque vão para isso, né? Se você está sentindo assim, aquele gosto pela coisa, falando assim, cara, isso aqui é interessante, então a sua teologia aí é dentro da teologia trinitária. Se nesse momento você está assim, cara, que isso aí é chata, complexa, explica o meu cérebro, mas você não gosta mesmo da coisa, então não é para você. Mas se você fala assim, é chato e complexo, mas eu acho legal, tem algo que me chama, então é para você. É assim que a gente vê. Mas lembre que isso muda. Pode ser que agora você ache muito chato. Na frente você vai falar, cara, me arrependo de ter estudado, deixa eu voltar para trás e estudar. Então, em sentido contrário, Hilário escreve, o existir não é em Deus um acidente, mas verdade subsistente. Tá vendo? É da tradição cristã. O Tomás de Aquino não está inventando. Ele não tirou da cartola dele isso aqui, não. Veja. Existir não é em Deus um acidente. Ou seja, você não pode acrescentar nada a Deus. Lembra que eu falei para vocês que acrescentar é igual a acidente? Então, mas verdade subsistente. Verdade em si.
Ora, subsistente é algo que é inerentemente existente. Lembrando, não há um conflito entre a meditação do eu inerentemente existente e o catolicismo, a doutrina católica e apostólica romana. Por quê? Porque só Deus é. Só Deus é inerentemente existente. Só Deus é. Todo o resto que existe deriva o seu ser da criação de Deus. Logo, todo o resto não é. Logo, quando o católico medita sobre a vacuidade do eu, ele nada mais faz do que chegar nesse ponto que ele foi criado. E isso derruba egoísmos e outras formas aí de narcisismo, vitimização, pessimismo, etc. Então, não existe um problema sério entre o anátema e o catolicismo romano. Vai ter outros problemas depois, mas esse não é o problema para o diálogo interreligioso. Bom, então, vendo isso, a gente sabe, opa, não existe um problema, então. Não existe aqui. Ao contrário, é um exercício bom. Mas veja, vamos continuar. Por consequente, o que subsiste em Deus é o seu existir. O que é inerentemente existente em Deus é a sua existência. Porque só Deus é. Todo o resto não. Todo o resto, o que é? A criação, o anjo, etc. Tudo é derivado do poder da criação de Deus. E Deus sustenta de momento a momento. Logo, não tem nada inerentemente existente que não seja, que não derive o seu ser de Deus. Derive no sentido de criação, não por derivação e emanação. Bom, então, derive pelo poder criador de Deus, que é externo à coisa. Respondo. Deus não somente é sua essência, como foi demonstrado, mas também seu existir. É o que se pode provar de diversas maneiras. Vamos ver as provas. 1. Porque o que existe em algo que não pertence à sua essência tem de ser causado ou pelos princípios da essência, como os acidentes próprios da espécie. O riso, por exemplo, pertence ao homem e é causado pelos princípios essenciais de sua espécie. Ou por algo exterior, como o calor da água causado pelo fogo. Portanto, se o próprio existir de uma coisa é distinto de sua essência, é necessário que este existir seja causado. Portanto, se o próprio existir de uma coisa é distinto da sua essência, então ele tem que ser causado. Em Deus, não. Deus é o ser inerentemente existente. Aqui não, o resto é causado. É necessário que este existir seja causado ou por algo exterior ou pelos princípios essenciais dessa coisa. Vamos pegar o riso. O riso é essencial ao ser humano. Você já viu algum ser humano que nunca riu uma vez na vida? Até neném ri, certo? Então, princípio essencial da coisa. O ser humano tem a função de rir. A função mecânica, ele ri. Então, isso é causado pelas suas funções. Agora, causado por algo exterior, como, por exemplo, quando alguém pega uma jarra de água e esquenta com fogo, a água sobe a temperatura. Foi causado pela transferência de calor do fogo para a panela, da panela para a água. Certo? Então, em Deus não ocorre tal coisa. O problema é a segunda parte, né? Princípios essenciais dessa coisa. Esses princípios essenciais da coisa, quando alguém ri, demanda tempo ou não? Demanda potência ou não? Demanda. Por quê? Potência é possibilidade, certo? Certo. Fernando Lussani agora está sério. Mas ele tem a possibilidade de rir. Em Deus, essa potência não existe. Deus não tem a possibilidade de rir. Ele é ato. Mas Jesus deu risada. Jesus não pode entrar aqui agora. Jesus não tem a ver com isso. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A figuração é humano, divino, junto numa funcionalidade chamada pessoa. É outra coisa. Aqui, então falando de Deus, só do lado divino. Deus é ato puro, não tem possibilidade de dar risada. Por quê? Porque ele estaria ao mesmo tempo rindo e estando sério ao mesmo tempo. Se ele fosse gente, mas ele não é gente para você pensar dessa maneira, sacou a ideia? Você não pode pensar, Deus pode rir e Deus pode não rir. Porque Deus não tem corpo humano para rir. É um disparate pensar isso. E se um dia você pensou isso, você agora aprendeu que você estava pensando em disparate. Claro que a Bruna está pensando assim, meu Deus, então como eu devo pensar Deus? E ela está falando assim, eu nem isso cheguei a pensar.
Então, o problema aqui é que Deus não tem nenhuma funcionalidade essencial e Deus não tem causa exterior que afete ele. E significa que Deus não tem nenhuma forma diferente de essência e existir. Portanto, em Deus coincide existência e existir. Desculpa, essência e existir. Quem não entendeu essa parte? Nayara, tá compreensível ou tá sofrível? Eu não entendi uma parte, professor. Qual parte? Ele fala, se o próprio existir de uma coisa é distinto de sua essência, entendi. É necessário que esse existir seja causado por algo exterior. Entendi. Agora, ou pelos princípios essenciais dessa coisa. Qual que é a diferença dos princípios essenciais dessa coisa e de ser a essência dela mesma? Por exemplo, eu consigo separar a função de rir da pessoa da Nayara? Pode, tem várias pessoas. Não pode, é impossível. Pode na imaginação, na existência é impossível, não dá. Porque senão não poderia mais ser Nayara, teria que ser um outro ser que não fosse humano. Na coisa que existe, eu não tenho como fazer essa separação de jeito nenhum, sacou? Entendi. Então, mas Deus não tem essas separações que a gente tem. Não tem faculdades em Deus, não tem potências, não tem funções, não tem funções mentais, que, por exemplo, o riso a gente chama de função mental, função cerebral, em Deus não tem. Entendeu agora? Entendi. Não entendeu, não. Fala que você não entendeu. Entendi, não. Não entendi. Por que que Porque, você não... ó, é minha essência rir, certo? Certo. Não, é uma função da sua essência, Ria. Uma função da minha essência rir. Então, é nesse caso, cai no primeiro caso. O próprio existir de uma coisa não é distinta da minha essência. A minha função de rir é da minha Mas essência. aí vem a pergunta que eu faço, você ri o tempo todo? Não, não mesmo. Então você tem potência, possibilidade de rir, certo? E essa potência ou possibilidade de rir é garantida pela função de rir. Não é isso? Sim. Ela está ativa o tempo todo? Ela Não, está em ato o tempo todo? não. Por que não? Porque precisa ativar esse. Porque senão você estaria rindo o tempo todo. Você está rindo o tempo todo? Você não para de dar Não, risada da sua vida? não, Então existe diferença de potência e ato em você, não tem? tem. Em Deus tem diferença de potência e ato? Não, ele não tem potência. Exato. Não tem possibilidade em Deus, entendeu? Aí onde está o ponto? Entendi. Então, logo, existir e essência em Deus coincidem. Não entendeu ainda? Entendi, professor. Ou não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Entendi. Então, Eu por acho que que você eu não está gastei feliz? tudo que eu tenho. Eu entendi, eu acho. Você gastou tudo que você tinha? Não sobrou mais nada para pensar. Esgotou. Agora vamos lá, Guilherme. Professor, se Deus não tem potência, então ele teria que, o tempo todo em ato, estar criando os humanos. Mas aí como é que fica a questão do Então, não teria que estar dinossauro? criando humanos. Lembra do princípio da economia de São Tomás de Aquino. A natureza vai criando as coisas, né? Mas tem um prévio ao humano, então isso significa que tinha uma potência de criar os humanos. Não, então, quando você fala de... Então, isso que você está falando é muito interessante porque vai gerar várias teorias, né? Uma delas é que Deus, como sendo ato puro, já tem o Guilherme previsto no ato puro dele, o Guilherme já existiria antes de todos os tempos em Deus. Essa é uma teoria teológica. Isso que você está esbarrando é um problema de tempo. Quando a gente fala Deus é ato puro,
Deus não tem tempo? Lembra que eu falei do salto, né? Deus está aqui e o princípio da economia de São Tomás de Aquino está aqui. A existência, a natureza, tudo rodando aqui. Deus está aqui. Quando o Guilherme se faz essa pergunta, o Guilherme está tentando alcançar aqui. Como é que Deus, sendo alto puro, se insere onde as coisas têm movimento? A resposta é não se insere. Por quê? Porque a igreja, a doutrina da igreja e toda a doutrina teológica dizem que isso é um mistério que você não vai conseguir romper fácil assim. Não se rompe pelo raciocínio. Ok, ok, misterioso. É algo oculto. Não tem como saber como Deus faz isso. Mas o que a gente pode dizer é assim, sem dúvida alguma, Deus estando aqui, e a natureza tendo aqui, e o mundo criado, etc., vai gerando coisas aqui, não escapam ao quê? Ao ato puro de Deus. Não escapa. Mas seria como se algo gigantesco e um pedacinho tivesse aqui dentro dando rolê. Mas estaria sendo, passando pelo fluxo das águas, entendeu? Imagina assim, uma pedra dentro do rio. Esse sistema que a gente está pensando, que é o nosso sistema, é uma pedrinha dentro de um rio gigantesco como o Rio Amazonas. Aquele fluxo de água está passando. Vum, vum, vum. E aí pega a pedra. E vamos, como a pedra, que nesse caso é permeável, uma pedra pome, a água vai passando por ela. Mas criaturas que vivem dentro da pedra pome, se perguntar de onde vem o fluxo todo, etc., não dá para chegar. Por quê? Porque é muito pequeno, entendeu? Bactéria perguntar sobre o mundo dos homens não vai rolar, entendeu? É mais ou menos isso que está aí. Então, essa é uma questão difícil, senão impossível de ser. Essa é uma série de especulações mesmo, né? Imaginações teóricas sobre. Então, Deus sempre pensou no Guilherme para ele existir. E o que há de melhor possível de toda a existência está acontecendo agora. Isso é muito sofrível de pensar. O melhor de toda a existência é esse caos da pandemia. O melhor de toda a existência é o Guilherme com as doenças no corpo dele, etc. Por isso Deus... entende? É muito sofrível. Então, essa teoria também ela não dá conta de explicar esses problemas gigantescos. Entende? Entendo. Bruna? Professor, eu não estou sabendo nem desenvolver a pergunta. Vou ficar para ver a gravação de novo, depois eu te falo. Mas onde que enroscou? Conta para mim. Ah, a partir do momento que você falou que Deus não tem causa exterior que afeta, e de que a existência e a essência em Deus coincidem porque ele é ato puro. A segunda parte eu achei até mais ok, mas a parte de que ele não tem uma causa exterior que afeta ele, isso aí eu não entendi, não. Causa exterior é assim, ó. Existe algum ato que a Bruna faça que Deus não goste? Você tem que responder, você tem que entrar em diálogo comigo, senão não é possível. Continua. Tá. Tem. Não, não tem. Ué, A Bruna não afeta Deus. tá, Então entendi. Deus não ficaria nem feliz, nem infeliz com a Bruna. Porque Deus é ato puro. Logo, tudo aquilo que nós dizemos para a Bruna e para todo mundo que Deus fica infeliz com o pecado, etc., não tem a ver. Quando a gente pensa em Deus, não tem a ver. Quando a gente pensa em Deus como reflexo do comportamento humano, tem. Não entendi a diferença. Quando a gente fala de Deus em si, Deus não é ser humano para você interpretar que ele fica com altos e baixos de ira, de paciência, de amor, de compaixão, etc. É só falando como reflexo, pelo filtro do que é o ser humano, que nós falamos de Deus dessa maneira. Se a gente for falar de Deus em si, como é o caso aqui, não tem como falar dessa maneira. Está incorreto. É sempre uma linguagem metafórica e analógica. Logo, Deus não pode ser atingido pelos atos da Bruna. Nem de ninguém. Não é estranho? É estranho pensar desse jeito, né? Porque a gente é conduzido a pensar em um Deus antropomórfico. Um Deus que é reflexo do ser humano. Mas ele não é ser humano. Então, em Deus, quando a gente fala que Deus é ato puro, e que não existe nenhuma causa secundária, nem nenhum princípio essencial da espécie de Deus que o afete, significa que ele está além de tudo isso, e que toda a nossa linguagem é só uma linguagem metafórica, uma linguagem analógica, comparativa,
tendo como referencial o ser humano, mas que não tem a ver com Deus. É só uma maneira de comunicar algo sobre Deus e, normalmente, circunscrito àquilo que se pensa de Deus. É mais educacional do que qualquer outra coisa? Dentro da história da igreja, a partir do século V, nós temos a igreja, 4, 5, né? Nós temos a igreja se juntando com o Império Romano. Então, toda educação, etc., passa pela igreja a partir daí. Antes disso, nós tínhamos Jesus no judaísmo, passava pelo judaísmo. O judaísmo não era uma religião. A religião, tal como a gente conhece hoje, começa a ser cunhado o termo que é religião a partir do século XVII. Antes disso, religião, política, economia e etc., tudo misturado. Aí a Bruna vem, nasce no século XXI e começa a pensar a ideia das coisas como se fosse o mundo já está dado, não tem toda uma questão de desenvolvimento histórico sobre isso, né? Religião, nesse período que nós estamos falando aqui, Bruno, não tem essa diferença entre Estado e religião. É tudo a mesma coisa. Religião, política, economia, tudo se mescla aqui. Ciência, tudo se mescla. Bom? Obrigada, professor. Então, nesse ponto, agora ficou claro por que não tem uma função em Deus? Não tem nada que afete ele, porque ele é ato puro. Agora eu entendi, obrigada. Mais alguém? Não, então continuando. É impossível. Oi? Eu tinha colocado a minha mão lá. Alô? Aí eu não estou vendo você. Cadê? Quem que está falando comigo? Um momento. Hã? Eu acho- cheguei. Mas ele tá com a câmera fechada, ele tá abrindo, eu acho. Ah. É que eu configurei só para ver quem está com a câmera. Isso, quem está com a câmera aberta, né? E aí? Abre a câmera aí e fala comigo, ó. Não, eu sei lá, tá dando problema aqui. Você tá me Então, mas ouvindo? fala, mas qual que é a dúvida? Eu não entendo o que é acto puro. Nem a palavra acto, eu não entendo nesse contexto o que é acto e nem a palavra puro nesse contexto. Ato puro. Pure act doesn't mean something that's impure and pure. Pure act means something that's not composite. Okay, we don't have a composite of something of like something that has potency, something that's in action. The word act is the base of the word action. Okay, so act, pure act is something that's only act. Okay, pure in this sense is something that's not composite, something just simple. It's something that is only act in itself, without composite, without principles, or without function, or without being affected by something external to it. So a pure act is something that's always in present, and there is no future, and there's no past. It's something that's always like in present, without movement. Okay? Is it clear? Pure act is something that's present without movement. Yes, without in order to have movement, you have to have potence and act. So the transition between act and potency is what we call action. Okay? So something that's in pure act is something that does not have any possibility, that means potency, to change from possibility to act, therefore to enter in action. Did you get it? No, but I think it's better you leave it. I don't know that I'm going to get it. Better not to leave it. Just give me what you are in doubt.
No, I just didn't understand what you just said. Right? Okay. For example, if you are Lobsang Shuni now, and you want to go to United States, you have the possibility to go to United States, or you have the possibility to go to Uganda in Africa, or have the possibility to go to Australia, right? Given that you have the money to do that. This is called potency. Did you get it? Sure, potency is okay. Okay. So, and then let's Potential. think about if you are in the future already, and you are in the United States, right? You choose to go to United States. Then at that moment in the future, and we are assuming that this moment in the future is actually the present, you are in act in that time, in the present of that time. Did you get it? That's act, okay? A fact is equal to act, okay? In this case, okay? Get it? Okay. So action is when you are in the potency now of going to United States, and then you choose to go to United States, you go, you pick up your passport, you go and buy your flight ticket, and then you start to move, to do your bags, and then you put your clothes in the bags, and then you close everything, and then you prepare the trip, and then you go to the travel. All these things, from the moment that you bought your ticket and then take the decision to go to United States, to the movement to go to United States, to go to the act of being United States, all these things is called action. Is it clear now? Okay, so what about the pure part? So pure act It is means like, it's all means it's in the only United action. States, imagine this, you are in the United States all the time. Pure act, not moving, always present. No possibility to go anywhere. It's just there, always in the present. No possibility to have something different in the future, no something different in the past. That's But pure act. how does if God is in that condition, is in that state, then how did he create? Very good question. That we're going to be, that's the theology of Trinity. God is always in this process, but there is something inside there that of this process that comes out of this process, and this is called Holy Ghost or Holy Spirit. It goes outside because it cannot remains in this process and goes to the movement. It escapes from the God's actuality and enter in the realm of possibilities. You see? So that's the Holy Ghost or Holy Spirit or Espírito Santo. So, of course, if you say, oh, it doesn't make any sense, man, how that can be possible? You're right. It doesn't make any sense because we are talking about our perception of God and our perception inside of time. But it does make sense if you want to explain what you just said. There is a problem between the movement of the word and the creation and so forth, and the actual pure act of God. It has to have something to get out of the pure act of God and act inside of the word of the potency and act. These things that come out from God and goes to the word is called the Holy Spirit. Okay? So what do I do with this this reasoning about inherent existence and so forth? Because I mean, do I just put it aside or what? Because if God is inherently existent, then something couldn't come out from him, right? Oh, that's the problem, right? The substance can change. But when substance changes, you have the disappearance of the substance. But then if you analyze the substance in the most abstract way, the substance can change in its form without losing the form. And it changes the materiality without losing the form. So that's a very strange way of thinking, I know that. But by God being in reality existent, because of his love by human beings, he can
goes from there to here in order to communicate his love. This is not so alien to the Buddhism. Look, when you have the Vajrayana and you have the Dharmakaya is supposed to, something that's there never goes to the realm of samsara again. But due to the compassion of the Buddha and the Buddhas and Bodhisattvas, they can appear like appearance in the realm of humans, in the realm of suffering. What makes this completely changing of the game here is compassion. But when you're talking about God, God does not have compassion because God is a pure act. Everything is perfect in God. So we could say in the image of a reflection that God is pure compassion, God is pure love and so forth. But again, it is a way of talking through human concepts. But when we go through from God to the human beings, there is some kind of a changing in the substance of God cannot be accepted. So what else? What does it implies? There is a mystery between this thing and that thing, and our logic cannot close the problem, cannot close the gap. It's called the mystery of love. God loves so much that he creates stuff in order to communicate his love. So unfortunately, my dear monk, I cannot answer better than that. Not that I don't want, but my mind cannot go further than that. So you see. So the other question was about you mentioned that. So it is pure act, and I think you mentioned some other quality also, like it's a. But anyway, it doesn't have emotion, right? It's free of emotion. So when we talk about the God in the Old Testament, how does Thomas Aquinas deal with this? Does he talk about two gods, or does he try to justify, because God himself says, I'm a vengeful God and so forth in the Old Testament, according to, I don't know if he said that, but according to what's written there, right? You see, I'm a jealous God and so on and so forth. We have a problem here because Old Testament must be understood in the standards of the New Testament. In this standard, all that was revealed in the Old Testament is revealed by angels. So therefore, it's not correct. There is the interference of the angelical understanding of God. And the ultimate word of God is Christ, because it's God himself comes to the realm of existence, human existence, and talk about himself. So when you see the God of power in the Old Testament, when you see the God of destruction in the Old Testament and so forth, it's a revelation of God done by inspiration and by angels, and it does not express the fulfillment of God or the entirety of God's intention. There's always a filter. There's always a filter there. There's a filter of the angels. There's a filter of the prophets. There's a filter of the sacred historian that put this thing in the paper and so forth. So then the Christianity says, yes, there is the revelation there, but the ultimate revelation is Christ. So whatever that comes in the Old Testament must be understood in the light of Christ. It cannot be expressed in terms of Old Testament in itself. If it is, then you have to admit that the God of Old Testament is not much of the God of the New Testament. But if you read all the facts or the literary facts that happen in the Old Testament, in the light of Christ, then everything that happened in the Old Testament becomes like an image or a figure or a metaphor to the life of the Christians.
Therefore, when you see God killing, send the Jews to kill another nation and so forth. Nowadays, we know that pretty much that's not true. And when we see there, we know that it is related to the history of a composition of identity of the Jew people, and it has not to do with actual facts. Jew people is pretty much poor guys and don't have so much military power, so they create all these stuffs. But when we see, and even though we see that to the light of Christ, what we see is that we're talking about the fight against the faith and idolatry, the faith and the corruption of the moral acts, and the faith in Christ against the immoral acts of these imaginary people that the Jews, being so poor, could destroy. That's of course is a creation, right? It's pretty much like a literarian construction. If you go there to check the facts, you don't find anything, right? So it's pretty much like a history that was created in order to create identity in the Jew people. But even though, if you read in the light of Christ, it becomes pretty much like that, like a fight between the darkness that all human being has inside of himself and the light that comes from the understanding of Christ. Did you get it? Yeah. So if I was to try to repeat what you said in another context, could I say that this is according to Thomas Aquinas, or is this according to someone else, or what? So it's not really according to Thomas Aquinas, but Thomas Aquinas, right in the beginning, in the first chapter, he talks about the necessity of theology, and he says that theology is to broaden our understanding of the world and to give education and so forth. Now, Thomas Aquinas does not go that far, right? Not that I know that he goes that far, but we have this understanding in the theology. We have some of the, like you yourself as a theologian, Catholic theologian, so you know that. We have some of this Christology understanding of the Old Testament that comes from the patristic point of view. So I think you should go to the patristic point of view first. Then if you can find the same way they thinking, and then St. Thomas Aquinas is thinking the same way, then you can say, probably St. Thomas Aquinas would say the same. Do you get it? Because your foundation is based on some level of evidence in the Christian literature that was used by St. Thomas Aquinas. Yeah, I understood what you said. I didn't realize that the patristics you could buy, if someone follows patristics, then you could conclude that also Aquinas follows patristics. So it's the same probably line. Concluded that. I didn't realize you could make that connection. Yeah. That's it. Probably we can conclude that. Of course, somebody could say to you, "No, I don't agree." But this person that says I don't agree has to prove his point by quoting other levels. You see, so you pretty much get out of the problem. But I mean, it would be just as strong to say, according to the patristics, according to the fathers of the church, right? Then it's like this is like level, what you right? said. If you are talking about the level of graduation, it's okay to say that. If you're talking about the level of masters, you become a little bit, you are in trouble, because you have to show where. But if you're talking about this in the level of a doctor, then you are so much in the trouble, because you have to prove, and then you have to show, and then you have to show more than once, at least 5 sources that agrees with your point of view. So it depends on the level that you want to prove. Ok? Thank you. Thank you. So, então, alguém mais? Podemos continuar? Então, é impossível, no entanto, que o existir seja causado apenas pelos princípios essenciais da coisa. Pois coisa alguma é capaz de ser sua causa de existir se esse existir é causado. Ó, coisa alguma é capaz de ser a causa de seu existir se algo causou a existência dele. Né? Então,
Tatiane não poderia existir se a pai e a mãe dela não tivessem feito sexo e colocado ela no mundo. Logo, Tatiane não pode ser a causa de si mesma. Certo? O povo, se vocês não prestarem muita atenção no que eu estou falando, mas ficarem abrindo coisas do computador de vocês, vendo no paralelo, só tentando escutar como se fosse rádio, não pega esse tipo de coisa. Tem que estar concentrado. Senão, não consegue. É impossível. Então, cuidado aí para você não se distrair, hein? Então, Tatiane não é causa de seu próprio existir. Então, tudo aquilo que é causado por outro não existe por si mesmo. Deus não é causado por nada, logo Deus existe em si mesmo. Ou Deus não existe, ou Deus existe em si mesmo. Logo, Deus existe em si mesmo. Por quê? Porque houve a revelação de Jesus Cristo. Aqui tem que ser fundamentado na fé, ou na possibilidade de existir Deus. Senão, não vai para frente. Se você fala assim, mas eu não acredito em Deus, então acabou já, não tenho que falar nada aqui. Certo? Agora, se você fala assim, mas existe a possibilidade de Deus existir, ou existe pelo menos a possibilidade literária de Deus existir, você tem que entrar dentro dessa lógica, não tem como sair. Se você quiser afirmar aquilo que está dentro do cristianismo, né? Senão você pode pensar em brahmanismo e outras coisas que são do monismo. Aqui é dualismo. Por que é dualismo? Porque tem um Deus que cria e uma coisa que é criada. Dualismo aqui. Certo? Então, no dualismo, a causa, se existe algo causado por algo, ele não pode ser a causa de si mesmo. Certo? Tem alguém que tem alguma dúvida aqui? Nayara. Vai, Nayara, eu sei que você está com dúvida. A gente viu que a coisa para existir ou é causado por algo exterior, ok, ou pelos princípios essenciais dessa coisa. Então, os princípios Não é isso. essenciais O dessa coisa. efeito de algo. O efeito de algo. Não que algo existe por isso. Como que eu sei que algo existe? Quando ele é causado por algo, ou quando ele tem funções que me mostram a sua existência, como, por exemplo, o riso, que é próprio da sua essência. Uhum. Certo? E agora? Então, esses princípios essenciais é aquilo que está em potência, que está na minha essência. Isso. Tá. Então, impossível que o existir seja causado apenas pelo princípio essencial da coisa, mas eu não consigo por mim. Por quê? O existir do meu riso é apenas pelo meu riso, não pela minha função. Não. Seu riso é causado por um monte de moléculas, seu riso é causado por um monte de processo metabólico, seu riso é causado pela sua vontade, combinada com o seu corpo. Seu corpo depende de um monte de causas e condições, depende de oxigênio, depende de pulmão, depende de metabolismo, depende de ND, DNA, RNA, etc. Como assim isso é causa de si mesmo? Entendi. Não é. Mesmo? Entendi. Então tá. Bruna, o que você não está entendendo? Não, fiquei meio chocada porque eu nunca tinha parado para pensar nisso tudo da biologia, mas assim, eu entendi. E não tem É. só biologia, não. Tem na consciência também, tem nas faculdades mentais, tem uma série de coisas aí. Além disso aí. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Tem alguém que está incomodado, que não está entendendo? Diga, Yoshi. Não sei se cabe eu falar. Quando você fala de Deus, você está falando desse Deus criador, que é gerado por ele mesmo, ou seja, ele já é existente, é porque ele é eterno, sempre existiu, e dele tudo foi criado. Então, a partir dele, tudo é apipotência. Ele só é ato. É isso que eu entendi. Correto. Mas, então, por exemplo, não caberia, então, eu pensar, será que eu seria ateu por não acreditar no Deus israelita, porque lá, na sua origem, eles eram politeístas, e tinha o tal de Deus El, né? Todos os deuses El lá daquela situação. Por um processo, um momento na frente, muda e vira
monoteísmo. E aí, só que esse Deus monoteísta, antes era considerado Yahvé e El Shaddai o mesmo, sendo que antes eram deuses distintos. Uhum. Nesse caso, dessa parafernália toda, desse tipo de entendimento, desses deuses aleatórios que foram surgindo, que vai modificando conforme a história, o tempo, depois que aparece Jesus, mas para mim, esses deuses aí não são o tal do Deus criador. E eu não consegui ver em nenhum dos evangelhos Jesus falar que o pai dele é o Javé. Ele fala o pai. Aí fica aqui, outro Deus. Jesus tem um outro Deus, que é esse Deus que Tomás de Aquino tenta explicar. É isso? O problema é que quando ele fala assim, ó, tem dois momentos que ele fala, né? Um durante o julgamento dele. Na verdade, três. Um durante o julgamento dele na frente do Sinédrio, outro durante o julgamento dele na frente de Pilatos, e outro julgamento dele, não é julgamento, é julgamento dele durante a presença das pessoas no meio do Evangelho de João. Ele fala, eu sou. Tá, ele fala eu sou, mas não Vocês fala não que me é verão Javé. mais até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, eu sou. Eu e o Pai somos um e o mesmo, né? Vocês não me verão mais até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Esse é uma do julgamento no meio do povo. Esse eu sou aí dele é Yahvé. Eu sou aquele que é. Ou sou aquele que serei. No outro momento, quando ele está na frente do Sinédrio, e Caifás pergunta para ele, você é o Messias, o Filho de Deus vivo? E ele responde, em verdade eu te digo, eu sou. E vereis o Filho de Deus, sentado à direita de Deus, vindo no seu poder, sobre as nuvens do céu, e os seus anjos acompanhando ele. Pronto, né? O cara rasga a veste, faz todo o teatro para matar Jesus, certo? O segundo momento, e depois o outro momento, à frente de Pilatos, quando ele fala, eu sou e vim para este mundo. Quando ele pergunta, você é rei? Ele fala, eu sou. Todas essas palavras, eu sou, é Yahvé. Yahvé significa eu sou? Eu sou. Então Jesus é filho de Yahvé. Jesus é o próprio Yahvé, não é filho. Então ele é o Deus guerreiro, então. É o Deus da guerra, mas é o Deus da paz, e aí tem toda uma questão, Deus wilderness, né? Deus do meio selvagem. Aí é o problema, né? Porque Yahvé ninguém sabe o que significa isso aí não, viu? E o pessoal que fala que Deus é o mesmo que o Deus Javé, que Elohim é o mesmo que o Deus Javé. Bom, aí já é uma discussão dentro da questão da antropologia bíblica, né? Aí não tem uma palavra final ainda, isso nem vai ter. Elohim não seria o Deus dos deuses? Elohim não seria Deus, Deus seriam deuses. Elohim, Rim é plural, né? É deuses. Eu entendi que era Deus dos deuses. Não, isso aí é o pessoal que está tentando salvar o monoteísmo judaico desde o início. Não, no começo é Elohim, Elohim é deuses. E não é deuses muito normal, não. É Deus que gosta de fazer experimentação genética, pelo jeito, né? Porque é Deus que fazem o homem, a sua imagem e semelhança, a partir do barro. Poderia ter feito a partir do nada, mas faz a partir do barro e sopra sobre ele. Para mim, isso aí parece um Deus meio que reflete as experiências que o pessoal está fazendo na época da redação desse livro, a partir da tentativa de dominar a natureza, né? A partir da técnica, né? E aí começa a ter a ideia de o Golem, né? Já ouviu falar do Golem? Que isso aparece na Cabalá judaica, né? Que um rabino foi capaz de dominar as sefirotes de Deus e aí criou o Golem. O Golem é um monstro de barro, né? Ele tentou imitar Deus, só que o Golem se revolta contra ele. Uma espécie de Frankenstein ali da vida, entendeu? Um bicho do Frankenstein ali, né? E depois isso se repete lá na mulher que faz o Frankenstein, mas ela tirou isso aí da história do Golem, né? Então, é a mesma coisa, né? Quando você vê a história do Adão e Eva e da maçã que a Eva come, isso é evidentemente tirado das mitologias gregas, né? Porque tem a história da Pandora, caixa de Pandora, onde está todo o mal. E a Pandora é uma mulher que abre a caixa, onde Zeus tinha colocado todo o mal ali dentro e tal. E a caixa que leva o conhecimento do bem e do mal não está muito parecido?
Só não tem o Adão para comer a tal da bagaça, entendeu? Então, aí a gente vê que talvez esse livro do Gênesis foi espelhado em Gilgamesh e outras coisas ali, mas também tem elementos dos gregos aí dentro, e que talvez não tenha sido escrito realmente por Moisés em toda a sua composição, mas que tenha recebido elementos gregos antes mesmo do helenismo chegar lá. Eu estou dizendo isso porque eu estou apostando nisso, né? Mas não quer dizer que seja que é mesmo, mas me parece muito próximo. Tá bom? Então, como é que fica a sua questão original, né? É aquilo que eu te falei, tem que ler a partir da cristologia. É cristocêntrico que você consegue entender alguma coisa. Se for pegar pela arqueologia bíblica e pela historiografia bíblica, fica complexo, porque você necessariamente passa por desenvolvimentos do monoteísmo, como você colocou. E aí, como é que fica o Deus de Jesus? Não fica. Porque daí o Deus de Jesus é um Deus adstrito àquele período de Jesus, né? Daquela interpretação que Jesus, homem, estava fazendo de Deus, e ele só teve 33 anos de idade. É que fica meio confuso, porque Yahvé não fazia parte da comunidade judaica. Isso foi introduzido depois, não é? Não sei, mas quando você fala do Deus dos nômades, dos patriarcas, né? Os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, e todos, eram todos nômades, né? São o pessoal que criava ovelha e ficava andando por lá. Ovelha, não é grande, não, é tudo coisa pequena. Então, depois é que vem Moisés. Moisés é que é realmente o cara que começa a trabalhar a questão da identidade de Israel. Então, a partir disso é que a gente interpreta a formação histórica, né, antropológica da coisa. Agora, quando a gente olha pelo lado cristocêntrico, aí a gente atribui a esses fatos literários, como eu disse de novo, não é fato histórico, é fato literário. Por que não é fato histórico? Porque não tem evidência, não consegue achar. Então, assim, até achar alguma coisa demora, né? Então, e até agora não achou muita coisa. Então, provavelmente é só fato literário. Então, pega esses fatos literários e se converte na ideia da luta entre luz e trevas, sendo Cristo a luz, sendo as trevas aquilo que não está de acordo com os evangelhos, né? Então, aí você olha para o Antigo Testamento e vê isso lá, essa luta que está lá. E a gente assume metáforas, analogias, comparações, e assim por diante, para tentar verificar isso que está lá, tá bom? Então, é uma leitura diferente do Antigo Testamento. Então aqui eu tenho que ficar só no ponto entre Jesus e o que eu sou. É isso. Jesus é o próprio Javé. Então, tem que esse Deus que Tomás de Aquino está tentando expressar uma característica, um entendimento sobre Deus, é esse eu sou. É isso. Isso. Tá. É o eu sou antes de ter falado com Moisés. Porque para ele falar com Moisés, ele tem que ter entrado na história, tem que ter entrado no ato potência. Ele não está lá. Ele está para fora. Ele menciona, né? Jesus menciona que ele fala, Jesus menciona sobre Moisés que estava lá. Menciona. Você vê, né? A imagem da sarça ardente é um fogo. A imagem do Espírito Santo é fogo, né? Isso tudo cristológico, né? Cristocêntrico, cristológico, é a igreja cristã católica que vai lá e começa a interpretar dessa forma, tá bom? Então não existia isso antes na interpretação dos apóstolos e da patrística, não existia nada disso, vai sendo criado, vai sendo montado. Ah, tá bom, obrigado. Então, terminando, é preciso, pois, que o que tem o seu existir distinto da sua essência o tenha causado por outro. Certo, Nayara, aqui? É preciso, pois, que o que tem o seu existir distinto da sua essência tenha sido causado por outro. Certo? Tem que ter uma causa aí, né? Externa. Ora, não se pode dizer isso de Deus, porque dizemos que ele é causa eficiente primeira. Lembra lá das cinco modos da existência de Deus? Lembram? Uma delas é causa eficiente, senão você fica fazendo regresso ad infinito. E para o pensamento de Tomás de Aquino, de Aristóteles, isso não é legal. Então, a questão lógica, Harun, é uma questão lógica só. Bom, eu assumo riscos aqui, né? Está assumindo vários riscos, mas é isso. Logo, é impossível que em Deus uma coisa seja existir e a outra a essência. Tá bom? Então, existir e essência não são distintos em Deus, porque não existe nenhuma causa eficiente do existir de Deus. Então, a essência e existir é uma coisa só.
Beleza? Então, voltamos às 19 horas, porque já deu o horário. Então, precisa descansar também. Bom? Então, tá bom. Até 19. Tchau, tchau.